Capítulo 13 Os Corvos. O dia em que os corvos da Torre de Londres forem embora, tanto o reino da Inglaterra quanto a Torre de Londres perecerão. A Torre de Londres fica na City, bem ao lado da também famosa Tower Bridge, a ponte móvel sobre o rio Tamisa, que permite a passagem dos barcos. Wilson dirigia como um louco para ganhar tempo e conseguir chegar lá antes da cerimônia das chaves, quando o Salamander, ou Beefeaters, como são mais popularmente conhecidos, os militares uniformizados que guardam o lugar desde a época de Henrique VIII, trancavam os portões do lugar para só serem abertos no dia seguinte. A cerimônia acontece quando cai a noite, e é tão cobiçada pelos turistas quanto a cerimônia de troca da guarda do Palácio de Buckingham. Entrar lá seria um problema. Mesmo os turistas tinham que reservar com antecedência seus lugares para assistir a esta cerimônia, que não tinha nada demais, apenas a típica pompa britânica para que todos vissem como funcionam suas tradições. E a torre é conhecida até hoje como o lugar mais mal assombrado de Londres. Fantasmas de famosos como Ana Bolena, Sir Thomas Becket, Lady Jane Grey, Sir Walter Raleigh e até mesmo os espíritos de um urso e de um tubo parecido com um frasco, sem brincadeira, foram vistos por lá à noite. Meu relógio marcava 9h50. Tínhamos 10 minutos para chegar lá. O suor começava a brotar na minha testa e o estômago sentia os efeitos da fome e do cansaço. Nenhum dos três sabia bem o que iríamos encontrar por lá. A verdade é que nem sabíamos se estávamos na pista certa. Mas tem que ser o escrito e na gravura do Museu de Sherlock Holmes, pensava sem parar. Era meio orgulho intelectual, mas queria estar certo e passar a perna não só no processo mas também nos espertos das sociedades secretas que participavam da caça. E, ao mesmo tempo, analisava os fatos, seja lá quem tivesse escondido o tal diário de Aleister Crowley, tinha feito um trabalho interessante, já que tivera a ousadia de esconder pistas em lugares tão públicos. Dobramos uma rua e Angela alertou. Estamos em Tower Hill. Lá está a Torre de Londres. A Tower Hill era uma elevação próxima da torre, para onde foram levadas várias vítimas para morrerem. Houve uma época em que as execuções não aconteciam dentro da fortificação. E era ali que as pessoas, literalmente, perdiam a cabeça. Isso deu margem a muitas histórias. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, uma sentinela, que tomava conta da entrada principal da torre, viu, durante sua vigília, à noite, um cortejo que se aproximava do portão. Dois homens vestidos à antiga aproximavam-se do portão segurando uma maca, sobre a qual havia um corpo sem cabeça. Esta vinha ao lado do corpo, na altura da cintura, entre o braço direito e o tronco. Supôs-se que era uma visão da Idade Média, e que mostrava o corpo de um condenado morto na mesma Tower Hill por onde passávamos agora. Wilson estacionou o carro próximo à entrada principal. Uma multidão já estava do lado de dentro, pronta para assistir à cerimônia das chaves. Atravessamos a ponte levadiça sobre um fosso seco, único acesso ao local. A escuridão natural começava a tomar conta do local e luzes já se encontravam acesas. Wilson parou próximo à Torre de São Tomás e pediu que o aguardássemos. Desapareceu na multidão e deixou-nos sozinhos. Brrrrrr, tremi. O que foi? Perguntou Angela. Este lugar sempre me impressionou pela quantidade de história e morte que contém. Não conheço muito sobre a torre. Este local é muito antigo, data da época de William, o Conquistador, que viveu no século XI, se não me engano. William, um francês, subjugou os saxões e encontrou os restos de uma fortificação romana intactos. Por conta da localização estratégica, ele decidiu erguer uma fortificação aqui. Foi um campo militar até 1078, quando o rei ergueu um edifício de pedra que serviria de palácio. É aquele no centro do complexo, chamado de Torre Branca. A arquitetura é totalmente normanda e pouco mudou nos 900 anos de sua existência. Outros reis expandiram as fortificações e acrescentaram novas torres. Tanto Henrique II quanto Eduardo I gastaram fortunas nessas reformas, mas apenas no século XVI não foi mais usada como residência. A Torre Branca abriga, hoje, as joias da coroa e armas antigas, algumas que sobreviveram ao grande incêndio de Londres. Até aí só vejo o aspecto histórico. O problema é que, quando juntamos este aspecto com as mortes que aqui ocorreram, você vê por que esse é considerado o lugar mais assombrado de Londres. Talvez do mundo. A BBC relatou os esforços de caça-fantasmas para resolver algumas das aparições que aqui ocorrem. Ei!
Quem sabe temos sorte e conseguimos algum autógrafo. Olhei para ela com um sorriso azedo. Desculpe, riu ela, não resisti. Wilson voltou com um dos benfeiters. O uniforme desses guardas parece o de um bufão da corte, com mangas largas e chapéus pequenos e redondos, em tons pretos e azuis, o que faz que pareçam mais foragidos de uma festa fantasia do que militares. Boa noite, disse Angela, em inglês. Pessoal, este é um velho amigo, bradou Carlington, brade para nós. Ele é maçom e chefe dos benfeiters aqui. Vai nos ajudar, explicou Wilson. Porém, teremos de esperar um pouco, disse Brad, a cerimônia das chaves está para começar. Vou levá-los ao meu escritório, onde poderão ficar. Quando tudo acabar, poderemos andar por aqui sem incômodos. Engoli em seco. A perspectiva de andar na Torre de Londres à noite, sem ninguém por perto, aumentou minha convicção de que poderíamos dar de cara com um dos fantasmas do local. Mas resolvi ficar quieto. Fomos para o escritório de Brad, próximo ao Queen's House, a residência oficial do governador da torre. Ele abriu uma pesada porta de madeira, e fiquei maravilhado com o ar de antiguidade do local. Uma enorme sala com móveis de mogno maciço, tapeçarias antigas e pinturas medievais estava à nossa frente. Lembrei-me imediatamente da casa do mestre Mauro, em São Paulo. Parecia que os maçons compartilhavam mundialmente um gosto por decoração usando coisas antigas. Brad disse para ficarmos à vontade que voltaria assim que a cerimônia tivesse acabado. Fechou a porta e ouvimos seus passos morrerem na escuridão. Espiei pela janela e vi a Torre Branca ao fundo, iluminada pela lua. Tinha um aspecto sombrio e imponente. Pensei em quantos episódios sombrios da história e quantas mortes aquela construção teria presenciado. De repente, julguei distinguir formas que se moviam na esquina do edifício. Parecia ser um grupo de mais ou menos 6 pessoas. Ei, há mais alguém nesta parte da torre? Perguntei. São pessoas vestidas à moda antiga? Perguntou Wilson. Senti um calafrio ao reparar que realmente pareciam pessoas vestidas como na Idade Média. Concordei. Deve ser o pessoal do teatro, explicou. São atores que passam o dia representando trechos da história do local para entreter os turistas. Senti-me aliviado, mas ainda não convencido. Antes que pudesse me dar conta, dirigi-me para a porta do escritório. Vou até lá falar com eles. Falar? Perguntou Angela, mas por quê? Curiosidade. Quero saber como é trabalhar aqui. Ok, mas tome cuidado. Abri a porta e olhei para fora. Não havia ninguém. Para onde será que foram? Tenho uma ideia sobre quem teria escondido o diário. Escutei Wilson explicando lá dentro. Trata-se de Wallace Williams, um escocês bem influente por aqui. Williams era filho de um Illuminatus e tornou-se um deles na década de 1970. Acredito que tenha herdado o diário do pai, um industrial famoso que comprava e vendia antiguidades. O que aconteceu com ele? Perguntou Angela. Foi dado como desaparecido no Iraque. Williams era militar e sempre se oferecia para missões arriscadas. Os dois estavam muito entretidos em compartilhar essas informações. Fechei a porta e avancei em direção à Torre Branca. Circundei o edifício, mas não encontrei nem sinal do grupo que vira antes. Em uma das entradas havia uma plataforma de madeira usada como plano inclinado para introduzir pesos e veículos no interior do prédio. Encostei-me e apreciei a vista. Que lugar! Com licença, o senhor está perdido. Pulei assustado para o lado. Do nada, havia aparecido uma mulher em trajes medievais, como os da época de Henrique VIII. Usava um enorme vestido de veludo verde com faixas cinzas dos lados. Em sua cabeça havia uma espécie de touca, e uma faixa estava enrolada em seu peito. Falava um inglês estranho, que imaginei ser uma cópia do falado no século XVI. Estava parada e me encarava com ar triste. Ah! Não, estou esperando alguns amigos. Entendo. És um buscador. O termo buscador seeker despertou minha atenção. Seria ela um agente do processo? Não sei do que falas, bela dama. Ela sorriu da minha tentativa de sotaque e emendou. Percebo que buscais o livro. Gelei. Quem era ela? Queria gritar para que Wilson e Angela me escutassem, mas descobri que estava preso ao lugar. Não queria sair correndo nem fazer algum gesto brusco que a espantasse. Nos últimos anos, vários buscadores passaram por aqui. Todos eles fracassaram porque não eram bons de coração,
puros como meninos. Como os meninos daqui, e olhou em volta. De que diabos ela está falando? Comecei a pensar. Digo-te apenas isto, busquem os meninos. Eles dirão como encerrar sua busca, e virou-se na direção da esquina do prédio. Os corvos da torre, que ficam num viveiro próximo, começaram a gritar agitados. Ei, espere, gritei, porque está me dando a pista. Os gritos dos corvos aumentaram. Virou-se e encarou-me uma última vez. Gosto de quem tem boas intenções. Adeus. E dobrou o edifício. Imediatamente, saí correndo atrás dela. Ei, espere. A única coisa que encontrei foi o vazio. Ela havia desaparecido, e uma névoa branca rodopiava o chão. Ainda espantado, saí correndo de volta para o escritório, abri a porta e fechei-a quase sem fôlego. Ainda ouvi os gritos dos corvos. Ei, o que foi? Perguntou Angela. Sentei-me numa cadeira estofada e fiquei pelos menos uns 10 minutos sem conseguir falar nada. Tremia muito e sentia as mãos geladas. Wilson buscou um copo com água e bebi sem parar. Quando consegui voltar a falar, expliquei meu insólito encontro com a dama e seu conhecimento de que buscávamos pistas para chegar a um livro. Wilson escutou sério e dirigiu-se para uma estante. Escolheu um volume de uma enciclopédia, abriu-lhe e mostrou-me uma antiga pintura. Era esta aqui a mulher que lhe falou? Perguntou, apontando para o retrato. Quase caí da cadeira. Lá estava ela. Olhei para ele sem entender. Wilson fechou o livro e riu alto. Meu caro, você atraiu a atenção de uma benfeitora daqui. Um dos fantasmas mais famosos do lugar. Soltei um riso nervoso. Na verdade, estava à beira de um colapso. É melhor você não fazer pouco caso dela. Ela lhe deu uma dica, procurar os meninos. Mas que meninos? Que tal me dizer quem era ela? Perguntei. O relógio bateu 11 horas. A porta se abriu e Brad estava de volta. A revelação sobre a identidade do fantasma teria que ser dada mais tarde. Wilson fez sinal para que eu ficasse quieto e Angela concordou. Bem, pessoal, eis o que podemos fazer. Temos mais ou menos até meia-noite para encontrar essa pista por aqui. Convenci meus superiores de que Wilson, por ser mestre maçom e jornalista de renome, merecia certos privilégios em nome da cultura. Mas uma hora foi tudo o que consegui. Por isso, temos de nos apressar. Qual foi a pista que vocês encontraram? Uma gravura no Museu Sherlock Holmes. Desconfio que era de Wallace Williams. O general escocês? Não me surpreende. Desde que desapareceu no Iraque, seu trabalho tornou-se item de colecionador. Um gravurista militar Illuminatus é prefeito para agitar esta caça. Sim, suspeitamos que ele seja o dono do diário e o tenha escondido e deixado as pistas. É provável. Sei que, em 1980, pouco antes de embarcar para o Oriente Médio, Williams esteve aqui. Dom de seus trabalhos, que colocamos em uma das torres. Mas qual foi a pista encontrada? Atrás de uma gravura dele, ou melhor, que achamos que seja dele, havia o escrito o Tututi Traitors. O Traitors Gate. Duvido. Como alguém pode esconder algo ali? O que é o Traitors Gate? Perguntou Angela. O chefe dos benfeitores logo explicou. Os prisioneiros que eram acusados de traição chegavam aqui por água e entravam por um portão em que apenas os traidores eram admitidos. Depois que aqui chegavam, eram encaminhados para uma das várias torres fortificadas. Mas então o Traitors Gate, começou ela. Ponto. Nada mais é do que um portão de madeira, que ainda está dentro da água. Não vejo como alguém poderia deixar uma pista por lá. Então ainda bem que trouxe isto comigo. Angela abriu a bolsa e tirou uma minicâmera DV à prova d'água. Por que você está com isso? Perguntei. Por precaução. Não sabia para onde iríamos e achei que poderíamos precisar. O que você planeja? Perguntou Brad. Entrar na água e verificar a estrutura do portão, acima e abaixo da água. Com a ajuda da câmera, registro qualquer marca encontrada para analisarmos. Excelente, disse Wilson, vamos começar logo. Só não tenho roupas para mergulhar, observou Angela. Isso é fácil. Temos algumas peças aqui ao lado. Vou ver se descubro algo que você possa usar. Brad saiu novamente do escritório. Olhei para Wilson e o intimei. Quem era a aparição? Wilson riu. Quer mesmo saber? Fiquei na dúvida. Mas a curiosidade era maior. Ana Bolena.
Senti as pernas fraquejarem. Isso é ridículo. Um fantasma falando assim como se fosse outro ser vivo. Se duvida do que você mesmo viu e experimentou, quem sou eu para julgar? O pensamento de que havia falado com o fantasma de uma das esposas de Henrique VIII me atingiu como um soco no estômago. Ela foi a segunda das 6 mulheres do rei, e caiu em desgraça apenas por não ter gerado um filho homem. Henrique, então, interessou-se por Jane Seymour, e Ana foi levada à torre mediante acusações falsas, de acordo com a maioria dos historiadores, de adultério e traição. Morreu na Tower Green, próxima a Queen's House, em 1536, executada a golpes de espada de um espadachim trazido da França a seu pedido. Ela não queria ser mutilada por um machado, que nem sempre arrancava a cabeça no primeiro golpe. Seu corpo está na capela de São Pedro dos Grilhões, próxima a Tower Green. Desde então, seu fantasma é visto por lá, com e sem a cabeça. Muita consideração dela aparecer com a cabeça, pensei meio sarcástico. Brad voltou com o que parecia ser um maiô e entregou a Angela, que foi se trocar. O plano era simples: entrar na água, examinar o portão pela frente e atrás, acima e abaixo d'água, e filmar o que se via para encontrar alguma pista. Olhei para o relógio, eram 11h30 quando saímos do escritório, comigo olhando desconfiado para todos os lados possíveis, e fomos para o Traitor's Gate. O sombrio portão projetava sua sombra, devido ao luar. Lembre-se, passe a câmera bem devagar. E saia logo dessa água, que não me inspira muita confiança, aconselhou Wilson. Angela concordou e terminou de se preparar. Havia um pequeno tanque de oxigênio em suas costas e ela o ajustou. Colocou uma máscara de mergulho e ligou a DV. Atirou-se na água e logo sumiu, tendo apenas o rastro das bolhas de ar para indicar onde estava. Nós 3 esperávamos por ela havia 5 ou 6 minutos quando um som distante de metal engatilhado fez-se ouvir. Olhei em direção ao Ockerfield Tower e vislumbrei 2 homens de marrom se aproximando. Olhei para os 2 e não sabia como reagir. A partir daqui, assumimos, disse Brad, olhando friamente para nós. Abri a boca para falar, mas Wilson fez um gesto de calma. Há quanto tempo? Perguntou ele. 2 anos. Eles me convidaram e eu aceitei. Eu sou professor aqui em Londres. E, se não quiserem juntar-se aos espíritos daqui, é melhor renderem-se. Os homens aproximaram-se com as pistolas prontas para atirar. Aparentemente, Brad havia sido informado por agentes do processo que nos seguiram ao Museu Sherlock Holmes e sabiam que estávamos a caminho dali. Laura, mais uma vez, nos passar a perna e contactar o processo inglês para que cuidassem de nós. Bem bolado, começou Wilson, de olho na água. Já fazia uns 15 minutos que Angela estava por lá, e o que quer fazer conosco? Planejo deixá-los por aqui mesmo. Ainda há muitos lugares não descobertos aqui dentro. Percebi que Wilson colocava vagarosamente a mão no bolso da calça. Agarrou algo e esperou. Para que lutar por algo que nem sabemos se é mesmo legítimo? Apenas pela sensação de poder, meu caro. E de tornar-se alguém especial. A velha história de sempre, comentei. Vocês são mesmo espertos. Nosso pessoal não conseguiu chegar aqui tão rápido. Você sabia que havia algo aqui? Perguntou Wilson. Desconfiava. Como te disse lá no escritório, Williams esteve aqui e tinha controle dos objetos de seu pai. Sabia que não deixaria nada assim num cofre de banco. Bem, meu amigo, lamento pelo fim de nossa amizade. O que aconteceu em seguida foi confuso como um filme fantástico. Wilson tirou um apito do bolso e assoprou. Imediatamente, uma nuvem negra ergueu-se sobre as muradas externas e avançou até onde estávamos. No começo não vi, mas depois percebi que milhares de corvos surgiram e avançaram sobre Brad e os 2 homens de marrom. A nuvem parecia uma praga bíblica, que fez com que nossos 3 antagonistas saíssem correndo no melhor estilo dos pássaros, de Alfred Hitchcock. Wilson se jogou sobre mim e cobriu a cabeça, enquanto a nuvem passava e atacava com fúria. Brad e seus capangas correram e desapareceram enquanto os corvos da torre voltavam à sua rotina de gritar alto, como acontecera antes. Quando a coisa toda passou, Angela voltava à superfície. Viu-nos no chão e correu para nos socorrer. Vocês estão bem? O que aconteceu? Brad entrou para o processo. É o professor do setor inglês, respondeu Wilson. Essa não. Depois explico melhor. Encontrou algo?
Sim, espere um pouco. Angela voltou a fita até o ponto que queria mostrar. Estava abaixo da água, como você previra. Ótimo. O crocitar dos corvos ainda se ouvia ao longe. Para onde eles foram? Perguntei. Wilson levantou o olhar e entendeu. Venham. Saímos correndo até o viveiro externo dos corvos da torre, mas era tarde demais. Vencidos pelos milhares de corvos que voavam, os 3 foram para dentro do viveiro e caíram, vítimas das bicadas. Estavam mortos, e os corvos, tanto os que voavam como os que não voavam, começavam a arrancar seus olhos e línguas. De onde vieram tantos corvos? Perguntei. Do viveiro interno. A torre possui um corvo só passa para o externo quando tem sua asa cortada. Mas mesmo assim é um corvo e, portanto, carniceiro. Segundo a lenda, sem os corvos aqui, o Império Britânico cairá. Angela saíra correndo em direção ao escritório para se limpar e deixar a dever comigo. Não viu o espetáculo dos corvos avançando sobre os cadáveres. Meu Deus, exclamei. Isso é o que acontece quando não se cuida bem dos animais. Fiz um sinal para Wilson e ele olhou na direção em que apontei. Brad estava ensanguentado. Mas ainda vivia. Aproximamo-nos dele, que tentava falar algo entre golfadas de sangue que jorravam das feridas. Perdão, falou, você não podia. Olhei para Wilson, que estava sério. Respirou fundo, afugentou os poucos corvos externos que ficaram e agarrou Brad pelos ombros. Puxou para fora e colocou no meio do pátio. Meteu novamente as mãos nos bolsos e puxou uma sacola de veludo preto. Tirou um pedaço de giz preto e escreveu alguns caracteres acima da cabeça de Brad e logo abaixo dos pés. Aramaico, a língua de Cristo, pensei. O que vai fazer? Perguntei. Não respondeu. Brad estava muito mal, acredito que à beira da morte. Wilson tirou uma cruz de madeira do saquinho e colocou-a na testa de Brad. Abriu seu uniforme de befeater e colocou um pedaço de pão e um montículo de sal no peito. Rezou numa língua estranha Depois, comeu o pedaço de pão. Fechou os olhos e estremeceu enquanto Brad gemia. Era o ritual mais estranho que eu já presenciara. Brad olhou para Wilson e disse. Obrigado. E então morreu. Wilson levantou-se lentamente e olhou para mim. Sabe o que fiz? O ritual do devorador de pecados. Sim. Mas nada da bobeagem hollywoodiana. Apenas uma passagem simbólica para que ele morresse em paz. Claro. Depois de tentar nos matar, era o mínimo que podíamos fazer por ele, falei. Espantado pelo tom sarcástico na minha própria voz. Os corvos haviam, finalmente, acalmado-se. Meu relógio acusava meia-noite. Angela estava de volta e mostrava-se estarrecida com a cena dantesca. Como vamos explicar isso? Perguntou. Precisamos acabar logo esta aventura antes que nos prendam, falei. O que foi que você achou? Em resposta, ela pegou a DV e ligou-a. A fita ainda estava no ponto certo e vimos no monitor uma inscrição entalhada na madeira do portão, muito pequena, quase imperceptível. Ampliada graças ao zoom da câmera. Otto Blood, sim, nosso amigo Williams passou mesmo por aqui, disse Wilson, mas o que significa isso? De repente, lembrei-me das palavras da aparição. Busquem os meninos. Os pequenos príncipes, exclamei, as palavras da aparição. Quando Eduardo IV morreu, em 1483, seu filho de 12 anos subiu ao trono como Eduardo V e seu irmão mais novo, Ricardo, tornou-se Duque de York. Seu guardião, Ricardo, Duque de Gloucester, tio dos meninos, queria o trono para si. Mexeu alguns pauzinhos e conseguiu declarar os meninos filhos ilegítimos do falecido rei. Após assumir a coroa como Ricardo III. As crianças foram encarceradas na torre e desapareceram de qualquer registro histórico. Reza uma lenda que Ricardo teria mandado matá-los na Blood Tower, que teria ficado assim conhecida por causa do fato. Alguns anos depois, realmente foram encontrados os esqueletos de 2 garotos que suspeita-se serem os príncipes. Seus fantasmas estariam na interminável coleção do local. Corremos para lá e encontramos a porta da fortificação aberta. Subimos as escadas atrapalhadamente e atingimos um aposento pequeno, com apenas uma janelinha minúscula que mostra o exterior. Procurem alguma gravura, disse Wilson,
Brad disse que Williams esteve aqui e que possuíam uma gravura dele. Depressa. Procuramos como loucos não só no aposento em que estávamos como em outros espalhados pela fortificação. Cerca de 15 minutos depois, Angela gritou. Aqui. Corremos até uma sala de pedra com apenas uma lareira. Nas paredes, gravadas com ponta de faca, estavam as assinaturas das pessoas que haviam passado suas condenações por lá. Acima da lareira, estava uma gravura em estilo medieval em que um homem com roupas nórdicas segurava um martelo e pairava acima de nuvens de tempestade. Também não possuía assinatura e era similar à do Museu Sherlock Holmes. Wilson agarrou a gravura e me olhou. Confere. Till Ends of Torari Blowing Cold, de No Quarter, canção do álbum Houses of Tilly, do Led Zeppelin. Wilson não pensou duas vezes. Abriu o forro da parte de trás da moldura e encontrou uma pequena chave dourada, comida pelo tempo, talhada em estilo antigo. Temos que procurar a fechadura em que se encaixa esta chave, disse Wilson. Voltamos a procurar como loucos. E, novamente, Angela resolveu o assunto quando achou uma pequena porta de metal no chão da lareira da sala, ao lado de onde estávamos. Wilson colocou a chave e girou. O trinco cedeu. Puxou a porta do cofre e retirou de lá um livro de capa de couro, como um velho diário. Incrível, exclamou ele, e eu pensei que estava no Museu Britânico. Temos que ir agora, antes que descubram os corpos lá fora, lembrei. Descemos a Bloody Tower correndo e atravessamos o pátio. Angela e Wilson continuavam a descer o caminho e fiquei para trás. Olhei para o local de onde havíamos saído e julguei ver Ana Bolena parada à porta, olhando em minha direção. Estava em companhia de duas crianças. Esfreguei os olhos e eles haviam novamente desaparecido. Obrigado, gritei na noite e continuei correndo. Os benfeaters já haviam seguido a nuvem de corvos e descoberto que alguém tinha aberto as gaiolas do viveiro interno dos corvos. Olhei para Wilson imaginando se isso tinha sido coisa dele. Ele sorriu misterioso e bateu no livro que tinha na mão. Era 1:30 da manhã quando voltamos para Temple Church, onde o sacristão e os organizadores da caça ainda estavam à espera de notícias. Contamos tudo o que tinha acontecido e eles agradeceram pela descoberta do volume, que colocaram sob a guarda de representantes maçônicos e templários. Ao amanhecer, seria levado ao Museu Britânico para uma análise completa. Às 2 da manhã, saímos da igreja exaustos. Mas, ao voltar para o carro que nos levaria para um repouso merecido na casa de Wilson, encontramos Gabriel nos esperando. Antes que perguntem, só passei aqui para dizer que fui eu quem abriu as portas do viveiro interno da torre. Assim, vocês me devem uma. E cobrarei na próxima etapa, podem acreditar. Uma limusine estacionou e um dos homens de marrom saiu. Gabriel nos olhou e entrou no veículo, que partiu pouco depois. Entramos no carro de Wilson e, antes que ele desse a partida, perguntei. O que foi isso? Wilson se voltou. Isso o quê? Você sabe, na agulha de Cleópatra, na Temple Church agora. Você sabe de algo e não quer me dizer. Wilson respirou nervoso. Angela apoiou a mão em seu ombro. Não sei se é o que parece, começou ele. Droga, pouco me importa. Fale. Angela fez que sim com a cabeça. O gesto pareceu encorajar Wilson, que falou. Gabriel está dando mostras de se arrepender do seu envolvimento com o processo. Mas parece que está sendo vigiado. Foi ele mesmo quem abriu as portas do viveiro, seguindo uma mensagem que mandei para ele via celular, quando saímos do museu. Sabia que ele estava em algum ponto da multidão depois que vi os agentes do processo por lá. Achei que teríamos problemas. Confirmei o plano quando você saiu atrás das pessoas que tinha visto. Aquilo me deixou ainda mais surpreso. E o que vocês acham? É melhor não ficar com falsas esperanças, disse Angela. Isso pode ser uma cilada. Mas isso é ótimo. Se ele estiver voltando a si e perceber que esse papel de professor é absurdo. Wilson pareceu irritado com minha observação. Eu vi um amigo de longa data morrer hoje, bicado por corvos. Ele era a pessoa mais sensata desta terra até se envolver com essa seita fajuta. E ele era o professor daqui. Está sugerindo algo? Estou. É conhecido como lavagem cerebral. Não pode ser, acrescentou Angela. Para isso dar certo, é preciso tempo e Gabriel passou muito rapidamente para o lado deles. Brad era como Gabriel e também passou para o lado deles.
Temos que descobrir como eles fazem esse controle mental e ajudar Gabriel, se é que ele está falando a verdade. Ficamos quietos por algum tempo enquanto pesava tudo o que Wilson dissera. Se ele aceitou sua sugestão, é porque quis demonstrar que realmente queria fazer algo, concluí. E o inferno está cheio de bem-intencionados, lembrou Angela. O problema de mexer com sociedades secretas é pisar também no terreno do fanatismo. Todas elas, sem exceção, possuem sempre aqueles elementos que levam a filosofia para o lado místico e deturpam toda e qualquer palavra emitida de maneira bem-intencionada. Temos de ter certeza de que Gabriel está falando a verdade. Então foi ele quem passou com o carro com a música de Page e Plant em alto volume para que eu escutasse e me lembrasse da senha. Mas, mesmo que isso fosse verdade, o que aconteceria se Gabriel simplesmente se desligasse do processo? Laura aceitaria isso? Wilson parecia ler meus pensamentos e suspirou. Bem, pela manhã verei o que posso fazer para encobrir o que aconteceu na torre. Vocês terão 2 dias para descansar e se preparar. Ligarei para William, meu filho, que está em Paris, para que nos espere no sábado. Você virá mesmo conosco? Perguntou Angela. Sim. Meus irmãos, William e Wilbur, já estão nas etapas seguintes preparando o nosso caminho. E assim fomos para a casa de Wilson desfrutar do sono dos justos. Termino do capítulo 13. N é dito popular sobre o porquê de os corvos da torre terem suas asas cortadas.